pessoal, Sudors aqui. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um desafio que eu estou tendo, tá? O meu desafio é exportar, né, os registros do meu tracking server, do meu MLflow, de um ambiente para outro ambiente, tá? Na prática, dentro desse repositório aqui, eu tenho a opção de mover de um ambiente OpenSource para outro ambiente OpenSource, de um ambiente OpenSource para o Databricks, do Databricks para o Databricks, do Databricks para o OpenSource. No meu caso aqui, eu vou fazer uma movimentação do Databricks para outro Databricks. Então a gente está fazendo uma migração, né, de nuvens, e nessa migração eu preciso mover os meus modelos, né, de um ambiente para outro, né? Aí quando eu falo mover os modelos, aqui eu estou movendo só os artefatos, tá? No caso, as Future Store, as origens, etc. É um outro processo à parte, tá? Nesse caso aqui o processo é só de exportação dos modelos, tá? Bom, olhando aqui esse repositório, ele mostra aqui pra gente algumas coisas que podem ser usadas, né? Para que a gente possa usar o comando, e é o que a gente vai ver, tá? Nesse caso aqui ele avisa que a gente pode exportar, né, uma variável. No caso a gente vai usar a variável do Databricks, tá? Que é uma variável própria para o Databricks. E deixa eu achar aqui o export, que no caso aqui, tá vendo? Do próprio Databricks. E se eu tiver mais de um Databricks, né, eu posso usar o profile, que é o nosso caso, né? Como eu tô falando de 2 Databricks, eu vou precisar usar o profile aí. Deixa eu ver um exemplo aqui, cadê? Aqui, ó, um exemplo de exportar um experimento e importar o experimento. Bom, no nosso caso, o que a gente vai fazer é exportar o modelo, né? Porque se eu exporto o modelo, automaticamente eu exporto o experimento, que automaticamente exporta o run, tá? Porque é um amarrado ao outro, ou seja, eu tenho um experimento, nesse experimento eu tenho o experimento, nesse experimento eu tenho os runs, né, que são as execuções, e uma dessas execuções eu registro como meu modelo. Aí eu tenho tudo isso armazenado dentro do tracking server, tá? Então é bem simples, né, a forma como o MLflow faz. Basicamente ele é um banco de dados para experimentos, né, para armazenar informações de experimento. Então o que a gente vai fazer é fazer exatamente esse export do modelo, né, porque aí o modelo vai englobar o experimento e o run, e importar ele para dentro do Databricks. Então eu vou pegar aqui, nesse meu caso aqui, como eu estou trabalhando com ambiente produtivo, eu não vou trazer nenhuma informação que possa comprometer, né, a segurança do ambiente, tá? Então eu não vou trazer aqui os nomes dos modelos nem nada. Então eu vou abstrair alguns nomes de modelos para que a gente possa entender o que está acontecendo, tá? Bom, então basicamente o que eu vou fazer, tá? No primeiro momento é exportar, tá? Então como eu vou exportar isso do meu ambiente de destino, eu vou dar o export, no caso, na minha tracking de origem, na verdade, né? Que é a minha tracking de origem, tá? Então eu estou falando que a nuvem é a GCP. Então agora o que eu vou fazer, né? Como eu tenho acesso aos dados, como eu já tenho, né, as informações do nome do modelo e do estágio que eu quero, agora eu só preciso definir um local que eu vou salvar. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou apagar tudo que está aqui dentro, né? Eu vou deixar tudo aqui apagado, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um export model, né? Vamos ver os help dele aqui, né? O help dele aqui tem algumas informações interessantes. Basicamente o que ele me pede aqui, que esses dois aqui são obrigatórios. Ele me pede aqui o nome do modelo e a pasta que vai ter a saída, né, do meu modelo. Aí eu tenho aqui o formato do notebook, que não é interessante. Aqui eu tenho o estágio, né? O estágio ele tem as opções de Production, Staging, Archive e None. Eu vou querer só os que estão em produção. Eu vou trazer só os modelos que estão em produção, os outros modelos vão ser descontinuados, desligados, não faz sentido, tá? Aqui eu posso especificar também as versões, caso eu queira, no meu caso, mas eu vou especificar eu poderia, né, especificar esse parâmetro aqui para ele trazer as últimas versões, né? Só que como eu já vou pedir para trazer os production, então ele vai sempre trazer a última versão, né? Aí se é a última ou não a versão, aí vai depender
da regra, mas eu vou colocar aqui como production. Aí tem uns outros parâmetros aqui que não são importantes. Então, basicamente, o que eu vou fazer, né? Eu vou dar aqui um export. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vou dar um export, model, vou definir aqui o nome do modelo. Nesse meu caso aqui, eu vou trabalhar com esse modelo de teste, né? Que eu vou usar. Vou fazer uma saída, né? Vou dar um output aqui numa saída, que eu vou chamar aqui também pelo mesmo nome, né? Para ficar fácil de entender. E vou executar aqui o meu estágio, que é o production. Tá? Feito isso, ele vai se conectar na minha nuvem, né? Vai começar a verificar, né, se existe mais versões do modelo, né? Nesse caso aqui tem 3, e ele vai pegar a última versão, né, que é a que ele vai exportar. Então aqui ele vai exportar, né, meus artefatos, né, de dentro do... Bom, então vamos ver como é que ficou nossos arquivos aqui, né? Então a gente tem aqui o arquivo, né? Então, vamos ver o que tem dentro dele. O CSV2, a gente tem aqui um ID, né, que é o Run ID do experimento, né, o Run ID do experimento, que é o Run ID do experimento que virou um modelo, né. Aí aqui dentro eu tenho os artefatos, eu tenho o modelo, aí eu tenho as configurações do modelo. Boa, perfeito, né. Então agora o que eu vou fazer peraí, trocar agora para o meu Databricks de origem, né, de destino, na verdade. E agora eu vou fazer um import model, model, vou importar o CSV que eu acabei de exportar. Vou falar aqui qual é o diretório dele, né, que é o 2, e vou falar qual que é o experiment name. Aí o experiment name, eu criei aqui uma variável de ambiente, né, para poder usar. E aqui eu vou chamar o método sudoers. Bom, na verdade ficou faltando o comercial aqui, que é uma variável, né. Beleza, iniciou, executou, tá aí importando, né, o modelo. Perfeito. Tá fazendo agora as configurações finais, né? Tá testando aí mais alguns pontos. Vamos ver aí o que vai acontecer agora. Vai finalizar. Boa, finalizou. Fechou. Bom, então a gente terminou de importar, né, os nossos... nós exportamos, né, importamos 2 modelos, mas eu ainda tenho 13 modelos para fazer isso, né? Então assim, eu não tenho por que ficar fazendo isso de forma individual, posso fazer isso de forma automatizada, mas antes vamos ver, né, como é que ficou aí os nossos modelos, né? Então vou entrar aqui, Model Registry, List Models, vou chamar o meu profile AWS, vou chamar o método mágico sudoers e mando rodar. Aí tem aqui os meus modelos, né, em produção, o nome do modelo e produção. Bom, perfeito, perfeito, perfeito. Então, se a gente for voltar, né, para o nosso principal, né, que é GCP, que é de onde eu vou fazer as exportações, eu preciso fazer 2 coisas, né? Primeiramente, deixa eu organizar aqui primeiro o código, que a gente vai fazer um script para fazer isso, tá? Só que antes eu quero conferir, né, os meus os que faltam, né, os modelos que faltam, tá? Então deixa eu dar um profile no GCP aqui. Eu vou fazer uma série de comandos aqui, tá? Só pra gente não mostrar coisas que não deveria, tá? Então basicamente eu tô trazendo aqui tudo que tem em produção, que seja pelo nome, né, pegando no que fosse uma coluna principal dele. Então basicamente ele vai me trazer todos esses modelos aqui, que é os que eu tenho que baixar. Deixa eu contar quantos modelos eu tenho que colocar. São 15 modelos, eu já fiz 2, né? Então faltam 13. Né? Então basicamente não faz sentido eu ficar fazendo isso individual, né? Apesar de ser simples, é um pouco chato. Então eu vou automatizar. Então eu tenho aqui a minha pasta, né? Eu vou criar aqui então um script que eu vou chamar de extract import models.sh.
Aí aqui dentro, basicamente, o que eu vou fazer, né? Só para a gente entender. Eu tenho aqui, obviamente, vai ser um script, né? Então eu tenho aqui a lista de modelos que eu quero importar. Eu tenho aqui, eu falo para ele qual que é o track, né? Que vai ser GCP, né? Que ou seja, eu vou exportar do GCP. Então eu tenho esse método aqui. Tenho esse método aqui, que vai para cada item da lista, ele vai dar um export model, passando o nome do modelo, o diretório de saída em produção e chamando o método mágico sudoers e o da AWS, né? Então eu converto ele aqui para o método AWS e faço importação dele apontando para o item que eu comentei, né? Também fazendo o método sudoers. Tá? Então dessa forma ele vai automatizar o meu processo. Só que como eu não sou bobo nem nada, eu vou fazer um de cada vez, né? Então eu não vou executar o export de uma vez. Eu vou fazer o import primeiro, né? Até para eu ver o resultado, e depois eu faço o export. Então eu vou salvar aqui, se eu voltar aqui no arquivo, eu preciso dar um método de execução para ele, né? Então senão ele não vai executar. Tanto que agora ele ficou verdinho e a partir de agora eu posso... Para vocês aí, no caso o método sudoers, eu que criei esse método sudoers, ele é uma forma de tirar informações sensíveis, tá? Para vocês aí que forem executar na casa de vocês, esse método não precisaria existir, beleza? Então ele já executou o primeiro, está executando o segundo, tá até bem rápido, né? Tá executando de forma até bem rápida. Vamos aguardar, executou o segundo. Estou extraindo todas essas informações, né? Deixa ele executando. Deve demorar alguns minutos aí, porque são alguns... alguns não, né? São 13 modelos, né? Que a gente está importando. Então vamos fazer esse procedimento. Vamos aguardar. Bom, vou dar um pause aqui no vídeo, né? E a gente volta assim que terminar. Pronto, acabamos então, né? Exportamos aí todos os nossos modelos, né? Então agora o que a gente vai fazer, né? É dar o export nos modelos para importar o restante dos modelos, né? Bom, pessoal, infelizmente a gravação, né, não pegou aí a exportação, tá? Por falha, mas basicamente o que eu fiz foi criar um script chamado import models e executar esse comando aqui, tá? Então passei para ele que seria o Databricks AWS, passei para ele quais os modelos, falei que ele ia importar baseado no experimento, né, de mesmo nome, no input que eu passei e no model que eu passei, tá? Então, ao executar isso, ele fez as importações. E se eu for verificar aqui, né, no meu model rest list models, eu posso validar que os meus modelos estão todos lá. Então, estão todos os modelos já importados para dentro do meu novo ambiente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima.